Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Nós estamos fechando aí a semana com muita informação e você confere comigo agora os destaques de hoje. Quase 60 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados neste ano no Brasil. O Outubro Rosa reforça a importância da prevenção. O tempo firmou em Uberlândia e região, você vai ver a previsão completa para o fim de semana. Mulheres que lutaram ou lutam contra o câncer de mama contam as próprias histórias em um livro, capítulos da vida real e com lições de superação. Alunos bolsistas da universidade e que estavam com os benefícios atrasados vão receber. A UFO conseguiu a liberação do repasse junto ao MEC. Tem também a nossa agenda cultural para o fim de semana e muito mais. O TV Notícias está no ar. Só este ano são esperados quase 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. A prevenção ainda é a melhor arma contra a doença, principalmente quando se faz o diagnóstico precoce. Esse tipo de informação tem sido repassada nas ações programadas durante a campanha Outubro Rosa. Ontem, a Praça Tubal Vilela virou um espaço dedicado à saúde. Teve gente que saiu de lá até com o exame marcado. São vários os tons de rosa, mas a causa é uma só: o combate ao câncer de mama. No meio da correria do dia a dia, muita gente arrumou um tempinho para vir para cá. E adivinha qual era a cor do brigadeiro? Outubro Rosa chegou aqui com várias ações de conscientização e prevenção. Esse ano a gente está fazendo um dia de abertura, como simbolicamente Outubro Rosa, né? Mas na verdade a gente vai trabalhar o mês de outubro como Outubro Rosa e o Novembro Azul, que é sobre os homens. Esse mês nós vamos trabalhar com as mulheres. Apesar do Outubro Rosa ser totalmente dedicado ao câncer de mama, a atenção deve continuar sempre. Dados do Instituto Nacional do Câncer estimam mais de 57 mil novos casos no país este ano. Além disso, o câncer de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo. O índice aumentou muito nas mulheres abaixo de 40 anos. Então, se eu tenho um histórico familiar, de mães, avós e tias com histórico de câncer de mama na família ou de retirada de nódulos duvidosos, eu tenho que procurar a unidade, porque aí a gente tem uma incidência muito maior agora. Aqui tem até um espelho para que a mulher possa aprender direitinho a fazer o autoexame da mama. A Laudicena veio receber as orientações. Ela diz que é assídua com a saúde. Todo ano faz os exames necessários. Essas campanhas que vocês estão fazendo é muito importante para conscientizar as pessoas a procurar o tratamento, porque se procurar antes da hora, ainda tem a chance de ter cura, né? Nesta tenda, as mulheres já recebiam panfletos com todos os telefones das unidades de saúde e podiam até marcar exames. A dona Nidalva já agendou o exame de mamografia. A aposentada conta que perdeu a concunhada recentemente por causa do câncer de mama. Ela diz que é super preocupada com a saúde. Eu faço todo ano. E a prevenção se estende também para o câncer de colo de útero. Neste outro espaço, as profissionais de saúde orientam as mulheres sobre exames ginecológicos. Nós trabalhamos com prevenção de câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de vulva, de vagina também. Muitas pessoas acham que se tirou o útero, fez esterectomia, não precisa fazer mais o exame, mas existem outros tipos de câncer que a gente precisa prevenir. E a ideia é, na verdade, simbolizar esse momento como a pessoa procurar a sua unidade de saúde para o autocuidado. E é isso mesmo, todo cuidado é pouco, principalmente quando a gente fala de prevenção. A chuva deu uma trégua aqui na região e tem feito muito sol e calor. Vamos saber como fica o tempo nesse fim de semana. A previsão para o sábado você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o dia começa com sol e poucas nuvens. Mínima prevista é de 17 e máxima de 32 graus. Nada de chuva. Em Patos de Minas, o sábado começa com clima agradável, mínima de 14 graus e máxima de 33. Nenhuma previsão de chuva. Também não deve chover em Uberaba. A temperatura varia entre 18 e 35 graus. Em Ituiutaba, o fim de semana será de muito sol e calor. Mínima prevista é de 22 e máxima de 36 graus. E nada de chuva. Já em Araguari, os termômetros devem marcar 17 graus pela manhã e a máxima deve atingir 32 graus no fim da tarde.
A Universidade Federal de Uberlândia conseguiu, junto ao MEC, a liberação do repasse financeiro para o pagamento das bolsas de assistência estudantil. Quase 3 mil alunos recebem o benefício. E a situação deve se normalizar no início da próxima semana. Aqui comigo está o pró-reitor interino da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o professor Hélder Eterno da Silveira. Professor Hélder, muito obrigado pela presença. Falando nesse benefício, porque os alunos realmente contam com esse recurso. Como é que nós estamos a partir de agora? Foram alguns dias aí de atraso, mais ou menos 15 dias. Como é que fica a partir de agora? Nós estamos trabalhando, Flávio, para que todas as situações sejam normalizadas e permaneçam normalizadas da melhor forma possível. A gente tem que entender, e a universidade tem como prerrogativa priorizar o pagamento dos seus bolsistas. Isso para nós é ponto comum. Todos nós trabalhamos, de fato, para que não haja atraso. O problema é que nós controlamos o orçamento e nós não temos problema com orçamento, que é a autorização para fazer esse pagamento. Mas quando nós promovemos o pagamento, o Ministério da Educação tem que liberar o recurso, que é o recurso financeiro. E este recurso financeiro foi que nós conseguimos e que nós continuaremos trabalhando para que não tenha atrasos em outros meses. Quando a gente fala em orçamento, a gente tem que deixar claro que esse orçamento ele é previsto, ele é planejado, ele é discriminado, inclusive, para que tipo de ação aquele valor, aquele recurso deverá ser utilizado, não é mesmo? Exatamente. O orçamento ele é aprovado na lei orçamentária, na LOA. Então nós já sabemos do orçamento. O Ministério da Educação controla esse orçamento nos limites orçamentários, ou seja, ele vai autorizando a gente a manipular o orçamento, que é esta autorização. À medida que nós fazemos os empenhos, o compromisso de fazer os pagamentos, é que o Ministério da Educação libera o financeiro. Importante sinalizar, Flávio, que a Universidade Federal de Uberlândia, qualquer instituição pública, não tem o dinheiro físico. Nós não temos uma conta física que nós manipulamos um dinheiro. Nós temos a manipulação, o controle deste orçamento que está na lei orçamentária. E o dinheiro, de fato, que é o financeiro, é o recurso financeiro, é sempre liberado num sistema pelo Ministério da Educação. Para que principalmente os alunos entendam e compreendam, e eu sei que os alunos eles têm uma compreensão muito legal, até em relação à gestão que a gente tem em relação ao recurso e pagamento de tudo, mas para que todo mundo entenda, na verdade a universidade ela não tem um fundo, ela não tem, a grosso modo, uma poupança que ela vai lá, consegue retirar, por exemplo, teve um atraso, não, então eu vou tirar e vou pagar e depois eu vejo o que eu faço. Não existe isso, então, na verdade. Não, Flávio, não existe isso. A universidade não tem essa autonomia financeira. A autonomia da universidade é controlar esse orçamento, que é essa intenção, a autorização para fazer o pagamento. Se fosse assim, seria muito fácil. Temos um problema de um lado, tiramos o financeiro de outro lado e arcamos com aquela despesa prioritária, como é o caso das bolsas. Mas, infelizmente, isso não acontece em todo o sistema público do país. Nós controlamos o orçamento, que é aprovado pela lei orçamentária. A partir daí, o Ministério da Educação libera o financeiro. Então é importante sinalizar isso. Quando nós olhamos, por exemplo, no portal de transparência, temos que verificar se estamos olhando o orçamento da universidade, e se você olhar, por exemplo, o orçamento da UFO, Flávio, nós teremos orçamento para arcar com as bolsas até o final do ano com toda a tranquilidade possível. Mas, quando geramos a despesa de fato, é que no fundo do Ministério da Educação ou do Planejamento, que tem uma conta no Tesouro, é que é feito o pagamento de fato e que não cai nenhum recurso físico, nenhum dinheiro físico, nem alguma conta da universidade. Isso vai sempre da conta do Tesouro para as contas dos estudantes. Só para a gente fechar e para tranquilizar também os nossos alunos, as bolsas elas serão pagas, tem um cronograma ou não? A partir da próxima semana, iniciozinho, a gente pode dizer que os alunos já vão receber. Do ponto de vista institucional, quando o professor Valder e o professor Darizon foram a Brasília, nós fizemos todo o trabalho político possível para a liberação financeira. Isso foi feito, o professor Valder entrou em contato conosco imediatamente e nós já fizemos o procedimento interno de pagamento. Feito isso, no sistema, são 2 dias úteis para que caia na conta. 2 dias úteis, isso aconteceu ontem, estou pensando hoje, é segunda-feira da próxima semana. Acredito que para quem recebe pelo Banco do Brasil, entre segunda e terça-feira já está na conta.
Que bom, e a gente espera realmente que a universidade enfrente esse momento de crise, como todas as outras universidades do país, de cabeça erguida e levando à frente os projetos e dê continuidade principalmente ao que já é desenvolvido em pesquisa, ensino e extensão. Professor, muito obrigado pelas informações mais uma vez. Eu que agradeço. E depois do intervalo, profissionais da saúde participam do 3º simpósio de sepse realizado pelo Hospital de Clínicas da UFO. E ainda, nós vamos falar de causas, tratamento e prevenção de infecções urinárias. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Estão abertas as inscrições para cursos técnicos de idiomas e pós-graduação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia são oferecidas 550 vagas no total. Todos os cursos são de graça e as aulas terão início no 1º semestre do ano que vem. As inscrições devem ser feitas pelo site do IFTM, que é o www.iftm.edu.br/ingresso. Hoje e amanhã, profissionais da saúde participam do 3º simpósio de sepse, realizado pelo Hospital de Clínicas da UFO. O evento faz parte do calendário de comemoração do Dia Mundial da Sepse. O simpósio conta com a participação de palestrantes especialistas da área, uma oportunidade para troca de experiências e diálogo sobre assuntos variados, como o panorama da doença no mundo e no Brasil, drogas vasoativas e como tratar os pacientes. A 3ª edição vai até amanhã no anfiteatro do Bloco 8C do campus Umuarama da UFO. A gente segue falando de saúde, como a gente pode prevenir as infecções urinárias. O problema é bem comum e acontece em qualquer fase da vida. Sobre causas, tratamento e prevenção, eu converso agora com o médico urologista, Dr. Célio Queiroz de Souza. Célio, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado eu pelo convite. Quando a gente fala de infecção urinária, a gente pode relacionar realmente a qualquer pessoa, homem e mulher, em qualquer fase da vida? Sim, claro. A única fase da vida em que o homem tem mais infecção urinária é ali no 1º ano de vida, pela colonização do prepúcio, ali a fimose da criança, né? A partir daí, em qualquer momento você pode ter infecção, tanto a mulher quanto o homem, não tem nada que você faça definitivamente que não tenha aí a infecção. O que a gente pode falar ou de relacionar com os hábitos de vida? Questão de higienização mesmo, a questão de própria alimentação, ingesta de líquidos, o que a gente pode falar sobre isso? A ingesta de líquido é um dos fatores principais aí, claro. Não adianta você tomar muito líquido e ficar segurando a urina por muito tempo. Tem muita gente, não, meu trabalho não dá, é muito comum secretária, ela não tem o tempo para ir ao banheiro. Segura a urina por longos períodos, isso aí predispõe às infecções, porque o fluxo de urina é um mecanismo natural de defesa. E a higienização, claro, tá certo? Principalmente na mulher, que ela tem uma uretra muito curta, então, assim, orientar as crianças desde cedo da forma correta da higienização após a evacuação. O uso também de absorvente, também a mulher tem que observar isso? Tá certo. O uso de absorventes, principalmente a mulher, quando ela está na fase já adulta, às vezes depois dos 50, 60 anos, que começa a ter incontinência urinária, ao invés dela tratar a incontinência urinária, ela acostuma com absorvente. Isso aí predispõe às infecções, claro. Qual que é o momento certo de buscar uma ajuda especializada? Que aquela situação ela fugiu do controle, por exemplo, ela tem que ter uma orientação. A infecção, o seguinte, a pessoa quando ela tem um quadro de infecção urinária, tirando a criança, que normalmente é assintomática, a pessoa ela vai ter muita dor para urinar, uma frequência urinária aumentada, uma urina de cor escura, de odor forte, é uma sensação de que urinou, mas não conseguiu esvaziar a bexiga, sensação o tempo todo. Nesse momento ela tem que procurar, tá certo? Para a gente poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento. Tratamento, como é que funciona, inclusive, em relação à participação do próprio paciente? Se o paciente não estiver envolvido, todo o trabalho do médico também não vai ter 100% de eficácia? Não. A infecção urinária é o seguinte, o tratamento é a base com antibiótico. A gente tem que definir, é uma infecção urinária simples ou é uma infecção urinária complicada? O que é uma infecção urinária simples? É aquela infecção que só tem sintomas da bexiga, que o paciente não tem febre, não tem queda do estado geral. E esse paciente ele toma um antibiótico em casa e cada paciente você tem que individualizar o tratamento, não existe um tratamento padrão para todo mundo. E quando é uma infecção complicada, você deve internar o paciente, tratar de forma mais agressiva a doença, por quê?
uma infecção com febre, a pessoa pode ter um quadro de sepse, aí recente, agora até a Rogéria, famosa, aí faleceu por conta de uma complicação de uma infecção urinária, né? Em que momento também, é uma dúvida até minha mesmo, em relação à pedra nos rins, muita gente sente muita dor, além desse problema que tem, que é a própria pedra em si que está ali, pode dar também algum tipo de infecção, alguma coisa, ou sentir uma dor? O cálculo, ele é um fator que complica a infecção urinária, tá certo? E se você tem um cálculo muito grande, isso aí, a bactéria fica aderida ali no cálculo, você trata a infecção, tira o antibiótico, a infecção volta. Você tem que tratar a infecção e o cálculo ao mesmo tempo para evitar essas complicações. E só para a gente fechar, pessoas que já têm algum tipo de doença crônica, por exemplo, um diabetes, ou outras doenças que são mais comuns com o envelhecimento da própria população em si. As infecções também são mais recorrentes, inclusive, talvez porque acontecem paralelamente? Sim, claro. O paciente com doença crônica, um paciente que é diabético, que é hipertenso, que tem lúpus, que é uma doença crônica também, isso aí baixa o sistema imunológico, a pessoa perde as defesas adequadas e isso aí predispõe a qualquer tipo de infecção, inclusive a infecção urinária. Célio, olha, muito obrigado pelas informações. Eu acho que fica também um alerta, inclusive, em relação ao diagnóstico precoce, né? A pessoa percebeu alguma coisa, os sintomas são muito claros, né? A pessoa percebe quando ele procurar rápido a ajuda de um especialista. Olha, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Espero contar com você mais vezes. Tá, joia. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. E depois do intervalo, tem a agenda cultural para o fim de semana. E mais, mulheres que lutaram contra o câncer de mama contam as próprias histórias em um livro. Muitas lições de superação. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Mais de 20 mil pessoas são esperadas na Festa do Congado, que acontece neste domingo em Uberlândia. A programação começa às 7 da manhã, momento em que os 24 ternos se encontram na Rua Prata, no bairro Aparecida. Eles vão descer pela Avenida Floriano Peixoto até a Praça Rui Barbosa, próximo à igreja de Nossa Senhora do Rosário. A festa tem 141 anos de tradição na cidade. A manifestação, de caráter religioso e cultural, é considerado patrimônio imaterial desde 2008. O fim de semana está cheio de atrações e tem eventos para toda a família. Tem dicas para você na nossa agenda cultural. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem o Festival Timbre. Silva canta Marisa Monte, Ana Miller e André Salomão. É no Teatro Municipal e para toda a família. No sábado tem stand-up comedy, Desimpedidos e Futebol Raiz, com Fred dos Desimpedidos e Amaral, às 10 da manhã no Teatro Municipal. Ainda no sábado, às 8 da noite, tem Cineclube Cultura, com Bancando a Ama Seca, de Franklin Tashlin. Quem quer dar umas boas risadas pode conferir a comédia na Oficina Cultural. E no domingo tem evento para toda a família. A Feira da Gente terá atrações especiais e as tradicionais barraquinhas com comidas típicas e brincadeiras para as crianças. Já dá até para antecipar o dia delas. A Feira da Gente é das 8 da manhã às 4 da tarde na Praça Sérgio Pacheco. Você vai ver agora histórias de mulheres que lutaram ou que ainda lutam contra o câncer. Passaram por todas as fases da doença, aprenderam a lidar com as limitações, medos e enfrentaram tudo com muita coragem. Essas lições de vida hoje ocupam as páginas de um livro. Algumas já receberam alta, outras ainda estão em tratamento. E tem aquelas que descobriram o câncer recentemente. Histórias de angústias, incertezas, medo, mas também muita esperança estão neste livro. A ideia veio delas. A Elisete descobriu que estava com câncer de mama em janeiro de 2015. No tratamento, conheceu várias outras mulheres que também lutavam contra a doença. A Raquel é uma delas. Foi aí que elas descobriram que essas experiências precisavam ser compartilhadas. Conversaram com a fotógrafa Roberta e aí tudo começou a ganhar forma. A gente achou que diante disso poderia conseguir outras histórias de outras mulheres para fazer parte do nosso livro. E entramos em contato com várias mulheres e algumas ousaram aceitar essa ideia, escreveram a história, tá? E conseguimos então publicar esse livro.
O projeto do livro começou no ano passado e nos corredores do hospital, na espera por mais uma sessão de quimioterapia, mais histórias foram surgindo. A da Enilza, que começou em 2011, é uma delas. A professora passou por uma cirurgia delicada em 2012 por causa do câncer no ovário e continua em tratamento até hoje. Ela conta que no começo achou que ia ser difícil escrever, mas aos poucos as palavras foram surgindo, carregadas de lágrimas, mas também muita fé e otimismo. Apesar de ter sofrido bastante, de ter tido aqueles que todo mundo tem os momentos de fraqueza, eu nunca desisti de procurar uma minha ajuda divina. A minha filha, com 17 anos, tinha acabado de entrar numa faculdade, né, no auge da juventude, teve que assumir uma família inteira, assumir a responsabilidade de casa, e ela conseguiu. Então, assim, eu sei que eu fui uma guerreira, eu tenho essa consciência, mas mais guerreira eu acho que foi ela. Então, acho que não tem como falar da minha história sem falar da minha filha, do meu marido, do meu outro filho, Bruno. Todas elas são pacientes de um hospital da cidade que abraçou a ideia. A maior parte do dinheiro arrecadado com a venda do livro será revertida para o Hospital do Câncer, em Uberlândia. Este médico que tratou uma das pacientes acredita que as histórias podem ajudar muita gente. Com certeza é uma iniciativa que tem um impacto social importante, né, na medida que as próprias pacientes contam com suas palavras como foi essa experiência, e algumas que estão vivenciando ainda essa experiência, né, como que está sendo essa luta diária contra o câncer, a relação familiar e tudo mais. E a gente sabe que o câncer é uma doença que aumenta cada dia mais. E essas pacientes novas que são diagnosticadas, né, eles têm um embasamento, eles têm alguma informação de pessoas que estão vivenciando o mesmo problema. E como que é feito esse enfrentamento, e onde que se busca ajuda, onde se busca força para conseguir vencer a doença. No livro são 25 histórias e 3 participações especiais. Uma delas é a Viviane, que vai contar um pouquinho da história dela para a gente, né, Viviane? Como é que foi isso? Me conta. Eu fui convidada por uma amiga minha, Vanessa, para tomar um café na casa dela, que ela ia fazer um chá da tarde, né? Um café da tarde para Raquel, que é uma das idealizadoras do livro. E nesse dia, eu tomando café com elas, eu teria que pegar umas fotos da minha filha, na Roberta, que é fotógrafa também, que faz parte do livro. E eu falei que eu ia buscar, e a Raquel falou que conhecia e falou do projeto do livro. E como eu sou cabeleireira e maquiadora, eu me propus arrumar todas elas para as fotos. Isso foi em agosto, né, o café. E só fui falar com a Roberta novamente em dezembro, quando eu fui buscar o álbum. E como ela estava grávida, ela falou que ia deixar para 2017 as fotos. Em janeiro de 2017, eu descobri um câncer de mama. Na verdade, nas 2 mamas. Eu ia retirar as mamas em fevereiro. A produção das fotos teve que ser antecipada por conta da cirurgia da Viviane. Ela, que descobriu o câncer no meio de tudo isso, não hesitou em deixar as mulheres mais belas para as fotos e para a luta diária contra a doença. Ela conta que não tirava o salto nem para ir à sessão de quimioterapia. Nos momentos em que maquiava as amigas, estava sempre atenta às experiências que elas contavam, que ajudaram e ajudam a Viviane a passar por esse momento. Eu terminei minha quimio agora em setembro, tenho a rádio em outubro, começo, mas com uma fé, né, sabendo que Deus, Ele fez todas as coisas, tudo que Ele fez na minha vida foi com propósito. E o propósito que eu tenho para mim é para honrar o nome dEle. Então a minha vida é um testemunho de vida para Deus. E eu sou muito feliz por fazer parte, né? Estou muito feliz por fazer parte desse livro. A Vanessa também se dispôs a contar um pouco da luta dela contra o câncer. E ela ainda passou por um outro momento também delicado. E no meu caso, eu passei o câncer de mama com uma separação junto. E assim, foi difícil, mas Deus mostrou para mim que é possível passar também uma separação e uma quimio junto. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, às meninas, pelo privilégio de estar fazendo parte desse livro. Que cada pessoa que começar essa batalha possa ver, eu posso conseguir sim. Depende do meu emocional, porque 50% é emocional da pessoa, né? A gente vai bonita para quimioterapia, vai alegre, né? Divertindo, né? Faça amizades, não dê ouvidos às pessoas que falam,
que ficam com baixa autoestima, né? Tem muita pessoa que fica na sala com a gente que às vezes está com cabeça baixa, né? Triste. Não dê ouvido a essas pessoas, né? Tente motivá-las também, né? Mostrar a sua fé em Deus, que tudo é possível a gente passar. Grandes histórias, não é mesmo, que agora servem para levar informação e também conhecimento a muitas outras mulheres e a muitas famílias, inclusive. A gente fica por aqui. Boa noite para você e um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Um abraço e até lá.